Sorte? Muito era sem vergonha, né? Não? Situação, né? O cara numa vida daquela, rico, mas não podia nem andar na rua direito. É tenso o negócio, né? A gente percebe um ambiente totalmente de hostilidade para com ele, né? Com a situação que ele estava vivendo, com o carro que ele ocupava. Mas ainda bem que Jesus veio para salvar, né? Para libertar essas pessoas. Você já viu falar de Zaqueu? A Bíblia fala de algumas características desse homem. A Bíblia fala que ele era chefe dos publicanos, ele era de pequena estatura e ele era um homem muito rico. Então é desse homem que nós vamos falar agora, a partir desse momento. Hoje nós vamos falar sobre o personagem bíblico chamado Zaqueu. E o tema da mensagem é Zaqueu, o homem que viu Jesus de perto. Está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em sua casa. E apressando-se, ele desceu e o recebeu com júbilo. Então, nós temos aqui a figura de um publicano. Quem era o publicano? Eram judeus que, após ser tomado pelos romanos, né, eles prepararam e treinaram os judeus para cobrar os impostos dos seus conterrâneos, né, do seu pessoal. Então, Zaqueu era um chefe do publicano. O publicano, como ele cobrava impostos exorbitantes do seu próprio povo, eles se tornavam inimigos do seu próprio povo. Eram pessoas mal vistas, né, totalmente mal vistas. E Zaqueu passou a conviver com isso. Zaqueu passou a viver, embora rico, embora um homem de muitas posses, passou a viver, subentende-se, pelo clima que se tornou no decorrer do texto, um homem não muito bem visto pela sociedade, talvez um homem de muito poucos amigos, de muito pouco convívio social. E ele ficou sabendo que Jesus iria passar ali por onde ele estava. E sabendo disso, ele, um homem de pequena estatura, decide ver Jesus, decide pelo menos vê-lo, saber de longe quem ele era, porque a fama de Jesus corria por todos os lados, curava os enfermos, perdoava os pecados, libertava os endemoniados, curava os cegos, os coxos, os surdos, mudos. Isso gerou dentro do coração de Zaqueu uma necessidade de conhecer a Jesus. Eu sempre digo que Zaqueu ele foi até Jesus porque ele tinha uma grande necessidade. Por que eu digo isso? Porque um homem não sobe uma árvore para ver alguém à toa, sem motivo. Eu percebo nesse texto, e a Bíblia me dá esse direito, que a necessidade de Zaqueu era tão grande que na sua posição social o fez subir naquela árvore apenas para ver quem era Jesus. E dentro dessa necessidade de Zaqueu, ele foi atrás de saber quem era esse Jesus, de vê-lo, de conhecê-lo. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você está disposto a fazer para conhecer Jesus na sua vida? O que você está disposto a romper para que Jesus olhe para você hoje e perceba a necessidade do seu coração? A Bíblia diz que ele sobe uma árvore porque ele queria ver Jesus. Jesus, quando percebe Zaqueu em cima de uma árvore, Jesus não pergunta para ele quem ele era, Jesus não se apresenta. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A atitude de Zaqueu de subir naquela árvore chamou tanta atenção de Jesus. E Jesus, sendo um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, é um dos seus atributos, onisciência, onipotência, onipresença, né? Está presente em todos os lugares. Onisciente, ele tem conhecimento de tudo. Tendo esse conhecimento da eternidade, de quem é quem, ele chama Zaqueu pelo nome. Porque talvez as pessoas o chamassem de tantos nomes, né? Ladrão, traidor,
porque havia traído o seu povo e agora estava recolhendo dinheiro dos impostos para os romanos. Mas Jesus chama Zaqueu pelo nome, porque o nome tem um grande significado na Bíblia. É diferente quando alguém nos chama por um apelido ou quando alguém nos chama por um nome, pelo nosso nome. Jesus hoje te chama pelo seu nome. A Bíblia diz que o nosso nome está na palma das mãos do Senhor. E Jesus chama Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Sabe o que Jesus estava dizendo para Zaqueu? Zaqueu, eu vi a sua necessidade antes de você subir nessa árvore. Eu sei do que você precisa, e o que você precisa você só vai ter o dia que eu entrar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu abre o seu coração, ele desce com pressa daquela árvore e recebe Jesus com alegria na sua casa. Jesus queria entrar na casa dele. E Zaqueu naquele momento poderia dizer, Senhor, é porque às vezes as pessoas podem dizer, não, mas é porque já estava pré-ordenado, Deus o havia escolhido e pronto. Não, Jesus deu uma decisão para Zaqueu. Ele diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu podia dizer para Jesus, Jesus, eu só queria te ver, eu só queria saber quem o Senhor é, eu tinha curiosidade, né, e vim aqui somente para saber quem o Senhor é, como muitos hoje fazem, né, vão na igreja apenas para ouvir uma palavra e não têm um compromisso de mudança, não permitem que Jesus entre na sua casa, não desce de certas situações, né, que estão vivendo, para que Jesus entre na sua casa. Mas a Bíblia diz que Zaqueu desce da árvore e com alegria recebe Jesus na sua casa. Foi uma decisão de Zaqueu de receber Jesus na sua própria casa, no seu ambiente familiar, na sua mesa, que é o principal ambiente da casa, né? A Bíblia diz que foi uma decisão. Quando ele decide entrar na casa de Zaqueu, quando ele está na casa de Zaqueu, as pessoas lá fora começam a dizer, olha, ele não sabe que Zaqueu é um pecador, um traidor, começa a murmurar, né? As pessoas começaram a falar, a condenar, e Jesus não se importou com isso. Jesus não se preocupou com isso. Jesus não se importou com isso, sabe por quê? Porque quem sabe o que é e o que veio fazer, não se importa com as palavras alheias. Só sabe da sua necessidade quem convive com você. Então Jesus não está preocupado, porque Jesus sabia da necessidade de Zaqueu, Jesus sabia da resposta que Zaqueu já havia dado para ele e a resposta que Zaqueu ia dar. Quando Zaqueu começa a perceber esse ambiente hostil, né, de julgamento, de palavras, ele se levanta e diz para Jesus, o capítulo de número 19 e o versículo de número 8, Zaqueu ficando em pé disse ao Senhor, Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo de forma quadruplicada. Sabe o que é isso? Arrependimento. Tudo que Zaqueu precisava era ter Jesus na sua casa para que mudasse de vida. O dinheiro que Zaqueu tinha não era resposta para as aflições do seu coração. A riqueza que Zaqueu tinha não era autossuficiente para resolver as questões da sua vida, aquilo que ele estava vivendo que não estava agradando ao Senhor. Pois bem, Jesus agora diz assim, o verso de número 9, e disse-lhe, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Mediante essa palavra nós aprendemos que a salvação, ela só acontece quando há arrependimento. Quando Zaqueu se levanta, Zaqueu está manifestando o arrependimento do seu coração. E o arrependimento é quando isso nos leva a tomar novas decisões, decisões diferentes daquilo que vínhamos fazendo. O remorso não, o remorso você sente do hoje, mas amanhã é a mesma coisa. Mas Zaqueu aqui não, Zaqueu está arrependido, ele está decidido a retribuir, a restituir até 4 vezes, se ele houvesse defraudado alguém. Jesus olha e diz, Zaqueu, era exatamente isso que eu queria. Era o arrependimento do seu coração. Era você se arrepender e se entregar. Aí Jesus vai dizer que ele é filho de Abraão, ou seja, ele é filho da fé, né? Ele é filho do Evangelho. E a Bíblia diz ainda mais, que Jesus veio salvar os perdidos. Essa palavra é para você que hoje talvez está buscando uma resposta, ou que talvez
já tem o Evangelho na sua vida, já teve Jesus na sua casa e hoje você está afastado, você está totalmente frio, indiferente ao Evangelho, a palavra hoje de Jesus é essa: desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Que Jesus entre na sua casa, que Jesus coma com você e a sua família na mesa, e que na mesa, que no convívio diário, Jesus possa encontrar corações arrependidos, corações que queiram uma mudança, uma transformação de vida, que estejam dispostos a viver uma vida totalmente nova e transformada para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome de Jesus.